Muito bem, amigos, dentro do estudo da lição número 9, a lição de terça-feira, fala sobre o coração cobiçoso de Judas. A história de Judas Iscariotes apresenta uma trajetória que levou a um triste fim. Fim de uma vida que poderia, sim, ser honrada por Deus. Judas, ele era um homem talentoso, um homem com potencial gigantesco, mas que amou mais a cobiça do que ao seu mestre. Por isso, olhando para a vida de Judas, nós poderíamos pensar que glorioso futuro era sonhado por Deus para esse homem que transformou a sua vida em um escândalo. O nome Judas vem da raiz Judá, filho de Jacó, e significa nome louvado. Por isso, Judas foi o único discípulo a se oferecer para servir a Jesus. Cristo disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho onde dormir, eu sou uma pessoa andarilha. E Judas disse: mas eu quero me associar com o Senhor. Judas se ofereceu para ser discípulo e os discípulos insistiram com Jesus para que aceitasse Judas no grupo, porque ele era assim uma pessoa muito benquista na sociedade. Provavelmente Judas já havia assistido Jesus pregar na sinagoga. Judas com certeza viu Jesus pregando no mar da Galileia. Seus ensinos tocaram o seu coração. Isso fez com que ele pensasse em seguir Jesus Cristo. Jesus não o repeliu. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, eu nunca jogarei fora. À medida que Judas andava com Jesus, vendo o modo como Jesus tratava a todos, vendo os milagres produzidos por Jesus, a forma carinhosa com que Jesus tratava as pessoas, Judas foi se modificando aos poucos. Judas era uma pessoa que tinha uma vocação para um ministério muito superior a qualquer coisa que ele já havia visto na sua vida. Judas tomou um lugar privilegiado entre os 12 discípulos, se tornando um dos mais íntimos do Senhor Jesus. Haja vista que Cristo o transformou no tesoureiro do grupo. E não há pessoa mais ligada em um grupo do que o diretor e o seu tesoureiro. E Judas era muito ligado com Jesus. Judas realizou um ministério evangelístico bem sucedido. Cristo imbuiu os 12 discípulos de poder e eles saíram numa missão, os 70, depois os 12, saíram numa missão de evangelizar, expulsar demônio, curar pessoas. Então Judas foi uma dessas pessoas com esse tipo de poder. Poderia ser como um apóstolo Paulo, se Judas não tivesse deixado a cobiça vencer o seu coração. A pergunta número 4 tem o seguinte enunciado: na ceia da casa de Lázaro, algo atraiu a atenção de todos. E qual foi a reação de Judas? Que resposta Jesus deu a ele e por quê? João 12, verso 1 diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o qual falecera e a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do perfume. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que o havia de trair, disse: por que não se vendeu esse perfume caro por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Depois disse Jesus: deixai-a, porque para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Então, para a pergunta, na ceia da casa de Lázaro, o que aconteceu? E qual foi a reação de Judas e o que Jesus disse? Resposta: Maria derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus. E isso despertou a cobiça de Judas, porque ele viu ali uma oportunidade de desviar recursos. Jesus o repreendeu e deu muito valor ao ato de Maria. Mas Judas, ele, na verdade, não gostou da repreensão. O que será que aconteceu com Judas para que ele tivesse um comportamento tão mesquinho de só pensar em dinheiro? Judas era filho de um homem que era rico. Judas era uma pessoa fina. Judas tinha um escriba. Ele era uma pessoa diferenciada, alguém com sabedoria. Mas a cobiça
não tem muito a ver com o que a pessoa tem ou não tem. A cobiça tem a ver com o caráter. Se a pessoa tem muito, ela cobiça. Se ela tem pouco, ela cobiça, porque o caráter da pessoa é cobiçoso. Judas foi abençoado, recebeu o Espírito Santo para curar, expulsar demônios, curar doentes. Lamentavelmente, isso não aconteceu com ele. Ele expulsou demônios de pessoas, mas não expulsou do próprio coração. E dessa forma, a cobiça começou a tomar conta de Judas, até que ele foi e entregou Jesus para os dirigentes religiosos da época, trocando Jesus por 30 moedas de prata. O fim de Judas, no entanto, foi trágico, e ele perdeu a salvação por causa da cobiça. Que pena que isso aconteceu. Que lição tiramos da história de Judas? A lição é que todos nós temos defeitos. Mas se eles forem submetidos ao Senhor Jesus, Jesus os transformará em virtudes. Ele nos dará a vitória. Judas não quis se submeter a Jesus e foi vencido pela inclinação para a cobiça. Existe um livro chamado Entre a Cruz e a Espada, da escritora soviética Taylor Caldwell. Essa mulher diz que encontraram no Mar Morto alguns jarros, e dentro desses vasos havia o diário de Judas. Ele era um homem que admirava Jesus, mas ele admirava mais o dinheiro. Por isso, a história de Judas é uma história trágica da cobiça que venceu o ser humano. Na ilha de Guam, existem algumas cobras venenosas que foram trazidas da Micronésia de forma clandestina em alguns aviões. Essas cobras infestaram a ilha de Guam, se multiplicaram de uma forma impressionante por causa do clima. Elas estão acabando com a maioria das espécies de aves da ilha de Guam. Elas estão matando muitas pessoas. E começaram aos poucos, pequenas, 2 cobras, 3. Hoje tem mais de 10 milhões de cobras na ilha de Guam. Essas cobras estão migrando para outras ilhas e se transformaram numa espécie de ameaça para a fauna e para as pessoas daquela ilha. Assim como as cobras na ilha de Guam, nossos defeitos, principalmente a cobiça, ela se multiplica se a pessoa não submeter a vida ou as suas virtudes ou seu coração à influência do Espírito Santo. Havia um homem que tinha uma serpente que ele fazia um espetáculo no circo. Desde pequena criou aquela serpente. E ela vinha, ele instalava a mão, no palco ela deslizava, enrolava no seu corpo, o homem ficava com a mão de fora, instalava o dedo e ela desenrolava e ia embora para a sua jaula. Todo mundo aplaudia esse espetáculo, o domínio do homem sobre a serpente. Uma noite, num espetáculo, havia centenas de pessoas assistindo. O homem deu o sinal, a cobra veio, enrolou no seu corpo. Ele ficou com apenas uma mão para fora, estalou o dedo, mas a cobra não se mexeu. Ele estalou de novo e a cobra não se mexeu e percebeu que ela estava apertando os anéis em volta do seu corpo. Ele começou a gritar. Os assistentes correram. Muitas pessoas subiram ao palco, mas a cobra não soltou esse homem até que se ouviu o barulho de ossos quebrados e ele foi esmagado por aquela serpente que ele havia treinado a vida inteira. No momento de loucura, a serpente o executou. A cobiça é dessa forma. A pessoa pensa que domina a cobiça, mas chegará um momento em que a cobiça vai apertar os seus anéis e vai então acabar com a vida da pessoa. A história de Judas é a história de um homem vencido pela cobiça que perdeu a salvação, mesmo estando de forma privilegiada, andando com Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos alerta. O Senhor coloca a direção certa para nós. Livra-nos, Senhor, desse vício que se chama cobiça. Ajuda-nos a dominá-lo pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma terça-feira abençoada e que essa lição possa nos ajudar a olharmos para frente e termos assim uma vida assim colocada de acordo com a vontade divina. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Beijo no coração.